Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. É por isso que de segunda a sexta-feira nós estamos aqui trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração, porque nós entendemos que a palavra de Deus é viva e por isso ela é eficaz. Ela tem sempre uma direção, ela tem sempre uma resposta, ela tem sempre algo a nos ensinar. E eu quero aproveitar esse início de programa e pedir para que você que ainda não está inscrito, se inscrever aqui no nosso canal. Aproveita aí para se inscrever e ativar o sininho das notificações para que você fique sempre informado das novidades e dos conteúdos aqui do nosso canal. Outra coisa importante é que você compartilhe esse link nas suas redes sociais. Imagine quantas pessoas podem ser alcançadas nessa manhã se você compartilhar o link desse programa aí nas suas redes sociais. Então, compartilha aí no status do seu WhatsApp, compartilha nos grupos que você participa, envia aí para pelo menos uns 7 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Eu creio que Deus tem algo especial a falar aos nossos corações nessa manhã e por isso eu gostaria muito que você compartilhasse o link desse programa aí nas suas redes sociais, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no Salmo 119, os versículos 65 a 72. Salmo 119, versículos 65 a 72, que nos diz assim: Tem sido bom para com teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. O coração deles se tornou insensível como se fosse de sebo, mas eu me alegro na tua lei. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. Bom, eu quero começar nessa manhã falando com você sobre a bondade de Deus. Deus é bom. Deus é bom. A Bíblia afirma diversas vezes que Deus é bom. À medida que você vai lendo a Bíblia, à medida que você vai estudando a palavra, você vai ver que em vários momentos a palavra diz que Deus é bom. A grande questão é que algumas pessoas acham que pelo fato de Deus ser bom, ele não deveria permitir que determinadas situações acontecessem na sua vida. Situações de problema, situações de privação, a perda de um emprego, a perda de o fim de um relacionamento, problemas de saúde, enfim, uma série de questões que às vezes as pessoas acham que pelo fato de servir a Deus deveria estar completamente isento. Bom, o fato é que nada pode mudar a bondade de Deus. Não são as circunstâncias que acontecem que vão mudar ou medir ou macular a bondade de Deus. Ele é essencialmente bom. Deus é bom. Eu lembro de um colega, quando estava no seminário, que às vezes as pessoas dizem assim, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. E ele dizia o seguinte, olha, o ideal é dizer que Deus é bom, porque quando a gente diz Deus é bom, nós não estamos limitando essa bondade. Quando eu digo que ele é muito bom, esse muito pode ter um limite. Quando eu digo que Deus é um pouco bom, eu estou limitando essa bondade. Mas quando eu digo que Deus é bom, essa bondade não tem limite, essa bondade não tem fim, essa bondade é infinita, porque ela representa o próprio Deus que é eterno, é infinito, ele é o Senhor do universo. Então é o seguinte, o fato de nós servirmos a Deus não nos isenta de passar por situações ou por circunstâncias que às vezes nós não gostaríamos de passar. Quantas vezes
nós lemos na palavra sobre homens e mulheres de Deus que foram fiéis ao Senhor, mas que passaram por momentos de perseguição, momentos de privação, momentos de provação. E isso não significa que Deus havia se esquecido deles. Isso não significa que Deus não estava vendo o sofrimento ou a dificuldade que eles estavam enfrentando. Da mesma forma, quando nós enfrentamos alguma dificuldade, quando nós enfrentamos algum problema, isso não significa que Deus não está vendo ou que Deus se esqueceu de nós. Deus tem o poder para intervir, para mudar e para agir em toda e qualquer situação ou circunstância. A questão é que às vezes Deus realmente tem um propósito naquilo que está acontecendo. Uma coisa interessante que o apóstolo Paulo diz quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, é o seguinte, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu gosto de uma versão que diz que Deus age em todas as circunstâncias em favor daqueles que o amam. Então, não há nada que fuja do controle de Deus, nada que fuja do cuidado de Deus. Então, o que nós podemos aprender, além da bondade de Deus, a partir desse texto que nós acabamos de ler? Veja que os versículos 66 e 68 dizem assim: ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Veja que o salmista pede ao Senhor que lhe ensine a palavra, lhe ensine os seus decretos, os seus preceitos, os seus mandamentos, os seus juízos. E nós vamos perceber o seguinte: eu já falei aqui em algumas ocasiões que a palavra ela não se discerne intelectualmente, ela não é compreendida intelectualmente ou cognitivamente, ela é compreendida espiritualmente através da ação de Deus por meio do Espírito Santo. Então, qualquer pessoa direcionada pelo Espírito Santo, iluminada pelo Espírito Santo, pode sim ler, compreender, meditar e obedecer a palavra de Deus. Não é sobre intelectualidade, não é sobre nível acadêmico, não é sobre conhecimento acadêmico, é sobre temor a Deus. É sobre ser usado por Deus, por meio do Espírito, para então compreender a palavra. Então, uma coisa que a gente percebe é o seguinte: o salmista está pedindo, ensina-me os teus mandamentos, ensina-me os teus decretos, ensina-me a tua palavra, porque ele entendia que o conhecimento e a obediência à palavra de Deus nos conduzem à verdadeira sabedoria. Há uma diferença entre inteligência e sabedoria. Inteligência é o que você sabe sobre algo. Sabedoria é o que você faz com aquilo que você sabe. A inteligência te ajuda a sair de um buraco. A sabedoria te ajuda a não cair no buraco. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, até mesmo as nossas orações, elas são diferentes. Até mesmo as nossas orações, elas são orações de acordo à vontade de Deus. Ainda que às vezes nós expressemos o desejo do nosso coração, mas o nosso compromisso vai ser sempre em fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, se você tem sentido a necessidade de ter sabedoria para tomar decisões, para fazer escolhas, para seguir uma direção na sua vida, meu conselho para você nessa manhã: leia, medite, reflita e obedeça a palavra de Deus. Conheça a palavra, busque a palavra, alimente-se da palavra de Deus, porque essa palavra traz direção, essa palavra dá sabedoria. Então, uma coisa importante é o seguinte: a palavra é o meio pelo qual nós podemos conhecer o caráter de Deus, os atributos de Deus e também a bondade e a justiça de Deus. E quanto mais nós nos apegamos à palavra, mais nós nos desapegamos daquilo que desagrada ao Senhor. Às vezes a gente vê pessoas dizendo o seguinte: eu quero muito mudar, eu quero muito deixar de fazer aquilo que eu sei que não agrada ao Senhor. E a melhor maneira de deixar de fazer aquilo que desagrada ao Senhor é se encher da palavra,
do Senhor, se encher da palavra de Deus. Inclusive, nesse mesmo Salmo 119, o salmista vai dizer: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra tem o poder de nos dar discernimento, sabedoria. A palavra tem o poder de nos mostrar aquilo que realmente agrada ou não a Deus. A palavra tem esse poder de nos fazer conhecer a vontade de Deus, de nos fazer conhecer o caráter de Deus e de nos fazer desfrutar das bênçãos de Deus. Eu costumo dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, ela revela quem Deus é, quem nós somos e quem Deus deseja que nós sejamos. Por isso é importante nós buscarmos o conhecimento da palavra, buscarmos nos alimentar da palavra de Deus. Mas o que nós podemos aprender mais nesse texto? Podemos aprender também que Deus ele cumpre a sua palavra. Observe que no versículo 65 o salmista diz: tem sido bom para com teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Por que o Senhor é bom? Porque a palavra de Deus diz que ele é bom. A palavra diz que ele é bom. Então, se a palavra diz que ele é bom, ele é bom. Ele cumpre a sua palavra. Não é? Então, uma coisa importante a entendermos é o seguinte, que Deus ele sempre cumpre as promessas registradas em sua palavra. Às vezes, os nossos planos eles não acontecem da forma como nós planejamos. Às vezes, aquilo que nós fazemos não acontece da forma que nós gostaríamos que fosse. Os nossos planos estão sujeitos a falhas. Mas os planos de Deus são perfeitos e os planos de Deus se concretizam. E Jó entendeu muito bem isso quando ele chega lá no capítulo 42, no versículo 2, e ele diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ele compreendeu que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, nenhum dos planos de Deus pode ser impedido, porque Deus é soberano e na sua soberania ele faz o que lhe apraz. Uma outra lição que nós podemos aprender nesse texto é que o sofrimento ele pode ser um instrumento utilizado por Deus para nos fazer melhores e mais comprometidos com a sua palavra. E aí a gente vai ver o versículo 67, quando o salmista diz: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E o 61 ele diz: foi bom que eu tivesse passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Então, assim, é claro que nenhum de nós gosta de sofrer. Nenhum ser humano em sã consciência gosta de sofrer. Mas para o salmista, a compreensão que o salmista tem é que o sofrimento que ele havia passado o levou a buscar mais a Deus, o levou a conhecer mais da palavra de Deus, o levou a obedecer mais ao Senhor. Por isso que ele diz: olha, antes de ser afligido eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então, o sofrimento serviu para despertar o salmista. O sofrimento serviu para lapidar o salmista, para transformar o coração do salmista, para mudar as ações do salmista. Então, o sofrimento foi pedagógico. O sofrimento para ele foi importante, porque o sofrimento foi como se tivesse dado uma chacoalhada e chamado para a realidade. Tem pessoas que vão deixando o tempo passar e vão vivendo uma vida que desagrada a Deus de forma muito natural, mecânica e automática. Mas quando vem uma situação difícil, aí a pessoa busca mais a Deus, ora mais, lê mais a Bíblia. Então aquele sofrimento serviu para despertar, para quebrantar e para aproximar mais de Deus. O Charles Spurgeon, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: as promessas de Deus brilham com mais intensidade na fornalha da aflição. As promessas de Deus brilham com mais intensidade na fornalha da aflição. Então, eu citei agora há pouco Romanos 8:28, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus ele pode usar toda e qualquer situação, por mais desfavorável que seja, para que os nossos olhos sejam abertos. Para que os nossos olhos sejam abertos.
para que nós possamos enxergar a realidade. Jesus, ele diz assim, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Tem pessoas que estão vivendo presas a uma mentira, presas a uma religiosidade, presas a uma santidade, uma superficialidade na sua santidade. Pessoas que têm anos e anos de igreja, mas que são extremamente rasos no compromisso e no relacionamento com Deus. Então, às vezes, o sofrimento vem para despertar essas pessoas porque Deus não quer perdê-las. Então, Ele permite que algumas coisas aconteçam para que essas pessoas sejam despertadas e voltem à comunhão com o Senhor. Então, é importante nós entendermos o seguinte, que Deus, na sua soberania, Ele age para o bem daqueles que o amam. E os decretos de Deus, eles são perfeitos, eles são eternos. A palavra de Deus é maravilhosa. Veja aqui no versículo 68, ele diz, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Então nós precisamos tomar cuidado para que as coisas terrenas e as coisas passageiras não ocupem o nosso coração e nos façam esquecer das coisas espirituais e eternas. Nós dedicamos mais atenção àquilo que nós consideramos mais importantes. Então, se você entende que ler a palavra, meditar na palavra e obedecer a palavra é algo importante, isso vai ter prioridade na sua vida. Mas se você não vê a palavra como algo realmente essencial, se não lê hoje tudo bem, se não lê amanhã tudo bem também, e aí vai levando a vida cada vez mais distante da comunhão com o Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela é imutável, ela é inerrante, ela é perfeita, ela é eterna, porque é a palavra de Deus. E o Senhor é bom, e porque Ele é bom, Ele faz o bem. E porque Ele faz o bem, Ele nos ensina na sua palavra a maneira como nós devemos viver para que o agrade. Então, nós devemos nos alimentar dos eternos mandamentos, preceitos e juízos do Senhor. E por fim, eu quero dizer para você nessa manhã que o nosso coração, ele deve estar realmente firmado na palavra de Deus. O nosso coração, ele deve estar firmado na palavra de Deus. Versículos 69 e 70, os soberbos têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. O coração deles se tornou insensível, como se fosse de sebo, mas eu me alegro na tua lei. E no 72 ele ainda diz, para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. Então o salmista entende o seguinte, olha, nada é capaz de me afastar da tua palavra, porque eu entendo a importância da tua palavra. Eu entendo o quão preciosa é a tua palavra. A tua palavra é mais preciosa que o ouro, é mais preciosa que a prata. A tua palavra é tudo o que eu preciso. E ele diz, olha, os soberbos têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração a tua palavra. Nós não temos o controle daquilo que as pessoas fazem ou falam a nosso respeito, mas nós temos o controle do quanto nós buscamos ao Senhor. Então talvez o que esteja precisando é buscar mais a Deus, é orar mais, é ler mais a palavra do Senhor. Então, independente das situações que nós enfrentamos, nós devemos estar sempre firmados em Deus, porque Ele é suficientemente bom e Ele cumpre a sua palavra. Que essa palavra fique guardada em nossos corações, conduza a nossa vida e nos ajude nas escolhas, nas decisões e na forma como nós devemos viver. Que Deus nos abençoe. Estamos chegando então ao final do programa dessa quinta-feira. Quero agradecer a você que tem estado aqui conosco, a você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, continue conosco. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui nesse canal. Se você ainda não curtiu, curta também esse vídeo, é muito importante. E se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Quando você compartilha, você me ajuda a alcançar mais pessoas. Quando você compartilha, você possibilita que outras pessoas também ouçam essa palavra de Deus, essa mensagem de fé e esperança.
tá bom? Que Deus então nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quinta-feira, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e se Deus permitir, amanhã, 6h57 da manhã, você tem um novo encontro marcado com Reflexão em Vida. Deus abençoe, forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.